Então, queridos, Romanos 8, versículo 18, que diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Muito bem, queridos, as aflições do presente e a glória que está por vir. Quando nós olhamos para o cenário que nos apresenta, quando nós assistimos e vimos nos noticiários televisivos, nas mídias sociais, enfim, em vários canais de comunicação, de informação, há uma tendência de gerar em nós uma preocupação e a sensação de impotência, de incapacidade e alguns até a incerteza do que será o amanhã. Como será o nosso amanhã? O que vai ser da nossa nação? E quando nós olhamos para todos os lados, nós percebemos, nós vemos pessoas sofrendo, pessoas desesperadas, pessoas clamando a tudo e a todos, e muitas delas clamando a Deus. As que têm fé, as que conhecem e crêem em Deus, clamam a Deus, ou clamam aos seus deuses, os deuses da sua crença. Outras praguejam, outras reclamam, outras murmuram, e outras se desesperam. E nesse texto, que a igreja em Roma está vivendo um dos seus piores momentos da sua história, vivendo uma perseguição atroz. Diga-se de passagem, não é a chamada grande perseguição, uma perseguição sangrenta, uma perseguição terrível, mas ainda não está dentro do contexto de grande perseguição, porque se eu assim afirmar, a minha professora vai puxar minha orelha depois: Haroldo, não foi isso que você aprendeu na disciplina História do Cristianismo. Porque embora fosse uma perseguição cruel, perversa, imposta por Nero à igreja em Roma, foi uma perseguição apenas local, apenas ali restrito a Roma e aos cristãos de Roma. E a chamada grande perseguição, ela era muito mais abrangente. A primeira delas se deu no governo de Diocleciano, aliás, no triunvirato de Diocleciano com Galério e Décio. Mas, queridos, geralmente em situações de crises e de desespero, de aflições, a tendência é que as pessoas busquem culpados ou atribuem culpas, ou não assumem responsabilidade. No caso específico do sofrimento imposto à igreja de Roma, da perseguição, deu-se por um ato de um megalomaníaco, de uma mente doentia, de uma pessoa que teve um surto de alucinação, que em nome do postulado da arte, incendiou uma cidade para construir uma nova cidade mais bela e que fosse honra ao seu grande feito, obra da sua criação. Mas como o custo disso foi vidas e não assumiu a sua responsabilidade, então só lhe restava atribuir a outros. E quem foi o bode expiatório? Foram os cristãos. Porque eles apregou que o fim do mundo será em fogo, então vamos tornar realidade e encontramos os responsáveis. Mas, queridos, eu quero dizer que nós não estamos vivendo no reinado de Nero. Nós estamos vivendo e sempre vivemos e viveremos no reinado de Cristo. Embora o mundo tenha os seus reis, aliás,
Aqui no Brasil existe o chamado, tem 2 reis que não tem coroa e nem tem reino, mas é intitulado de reis. Mas aí Paulo vem, Deus usa o apóstolo Paulo para trazer uma mensagem de esperança para aquela igreja. Paulo vai dizer está dizendo para aquela igreja, está dizendo para a igreja de Cristo em toda a sua história após esse advento que eu mencionei agora, que as aflições que a igreja estava passando não se comparava com o que iria acontecer com ela no porvir, no futuro. Isso certamente gerou alento, gerou esperança, gerou perspectiva, gerou expectativa. Isso normalmente abaixa a adrenalina, isso normalmente dissipou o medo, encorajou os cristãos de Roma para passar por aquele momento, para enfrentar aquele momento com fé, com esperança no futuro que estava reservado para eles. Queridos, e não é muito diferente. O sofrimento, o presente gera, quando nós olhamos para o momento presente do Brasil, quando nós olhamos para o momento presente de muitas nações, se nós focarmos os olhos, nossas atenções, somente no que está acontecendo atualmente, isso tem a tendência de gerar incerteza, incerteza do que vai ser, incerteza quando isso vai passar, será que isso vai passar? Quantas pessoas ainda morrerão? Será que eu sou o próximo? Será que eu sou o próximo, a próxima da vez? Isso gera essa incerteza, a incerteza desestabiliza as pessoas, a certeza faz as pessoas, muitas vezes algumas, a se precipitarem a fazer coisas que não deveriam fazer, e outras a paralisarem e não fazer nada, porque não sabe o que fazer e não sabe se vai dar certo. Mas nós, a igreja de Cristo, nós não podemos viver sob o estigma da incerteza, porque nós temos um Senhor que nos garante que nos momentos de aflições Ele estaria presente. E para nos incentivar, Ele diz: eu passei por aflições, eu enfrentei aflições, eu venci as aflições. Embora Ele não fala explicitamente, literalmente, Ele está dizendo implicitamente: comigo vocês também enfrentarão, e comigo também vocês vencerão, ou passará por isso. Nós encontramos no Senhor suporte espiritual, é o que nós precisamos. É nesse momento que não somente a espiritualidade, porque isso vira uma frase muito bonita. Muitas pessoas se autoproclamam espiritualista, isso porque isso é filosoficamente bonito, isso porque é aceito em qualquer meio social ou intelectual. Então as pessoas usam a frase: eu sou espiritualista. Essa frase diz tudo, mas não define nada o que é ser espiritualista. Não, nós somos seres que vivemos no reinado do Espírito, guiados por o Espírito de Deus, e nós somos espirituais, mas convertidos, servos, seguidores, protegidos pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o presente, pelo amor de Deus, não deixe os seus olhos só ficar focado no presente, não deixe o presente paralisar você, não deixe o presente criar no seu coração o pior cenário, fazer você ter a pior perspectiva. Porque se o presente é preocupante, se o presente é de aflição, ai meu Deus, tem cenas que às vezes passou na televisão. Cenas, por exemplo, lógico que eu não vou detalhar, vou só citar. A tragédia de Manaus, aquilo causou uma comoção, aquilo causou medo, aquilo causou pânico em algumas pessoas.
E aquilo causou quebrantamento em outras. Aquilo gerou piedade, aquilo gerou um tipo de empatia em outras. Porque são cenas difíceis de serem assistidas de modo indiferente. Mas, queridos, aqui nesse texto, essa igreja a quem foi dirigido esse texto, elas viveram cenas cruéis, de pessoas sendo vitimadas da maneira mais cruel possível, vivas. E era um espetáculo de horroroso, do horror, de quem gosta de coisas horrorosas, para o bel prazer de um maníaco. Então vem o apóstolo e diz: olha, considere que o seu sofrimento, o que vocês estão passando agora, o que vocês estão vivendo, se comparada com aquilo que Deus tem reservado, se comparada com o que Deus reservou no futuro, com o que Deus vai fazer no futuro, está aquém. Estar aquém. Ele diz, tem um texto que diz que não se compara. Então, aliás, uma versão que diz não se compara, que diz não podem ser comparados ao mesmo. Ou seja, não podemos comparar a situação de momento com aquilo que vai acontecer conosco, com a igreja de Jesus que está reservado para nós no futuro. Mas pastor, eu vivo o momento agora e nós queremos soluções para agora. Então, o para agora a Bíblia está dizendo para agora, tenha calma, não perca a sua esperança. Para agora confie. Vocês têm um Deus que trabalha por vocês. Você tem um Senhor que lá onde Ele habita não tem dia, é só dia, não tem noite. O relógio lá não é 24 horas, o calendário lá não é Cronos, é Kairos. Deus não fica contando os dias, Deus não está lá contando, o relógio de Deus está contando. Falta X dias, 20 e quantas horas, que eu vou entrar com providência. Deus é Senhor de todas as situações. Então, queridos, as aflições do presente e a glória que está por vir. Então, quando nós desfocamos, quando nós tiramos os olhos, o olhar, a nossa atenção do que está acontecendo agora, e quando nós nos voltamos para as promessas, para o poder de Deus, para a bondade, para a misericórdia, para o amor de Deus, nós entendemos que o porvir gera em nós o sentimento de regozijo. Os meus sofrimentos, as aflições que a nossa nação passa, e junto com ela eu passo, direto ou indiretamente. Eu imagino pessoas que nesse momento alguém da sua família está internada ou está isolada. Eu imagino pessoas que perderam entes queridos. Então essa pessoa olha para o momento e vê o que? Desolação, tristeza, desesperança. Mas se ela voltar os olhos para a palavra de Deus, se ela voltar o coração dela para o agir de Deus, se ela entender as promessas, as garantias do futuro, ela vai dizer para si mesmo: o presente é aflitivo, o presente gera isso, o presente me traz dor, o presente me traz luto, mas o meu futuro que está por vir, o que Deus está reservado para mim e para todos aqueles que crêem, isso me causa esperança, isso me causa regozijo, porque, como existe um ditado popular, que é o futuro a Deus pertence, e Jesus disse que basta cada dia o seu próprio mal. Então basta hoje o sofrimento, as dificuldades, os problemas a serem resolvidos, e diz que o amanhã trará os seus próprios cuidados. Jesus está dizendo, Deus cuida do amanhã. Nós vamos entender esse versículo, Jesus dizendo, Deus cuida do amanhã. Basta as suas lutas, basta o seu sofrimento, basta as suas dificuldades para o hoje.
Não se preocupe hoje com amanhã, porque eu e você não sabemos o que vai ser amanhã, mas Deus sabe. Deus tem tudo resolvido, tudo claro. Então amanhã Deus resolve, o amanhã está nas mãos de Deus. Assim como a sua, a minha, a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, queridos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é usado para levar uma palavra, porque existiam muitos cristãos desistindo e pensando em desistir da fé, dizendo para si mesmo: não vale a pena, cadê as promessas? Nós aceitamos a nova fé, eu estou usando a linguagem de época, nós aceitamos essa fé que nos dava algum tipo de esperança, que nós pensávamos que seria diferente, mas o que nós estamos tendo? Nós estamos vendo o que? Sofrimento, nós estamos vendo o que? Perseguição, nós estamos vendo irmãos nossos na fé sendo dizimados, sendo maltratados, sendo exterminados. E em nome disso, e por causa do medo que é inato do ser humano, uns mais, outros menos, e raros que não sentem medo. Isso estava fazendo com que alguns se esfriassem, alguns se afastassem da fé. Não é diferente no hoje. Meu Deus, quantas pessoas que andou entre nós, eu digo entre nós, na igreja de Cristo, caminhou conosco, louvou a Deus, cantou a Deus, fez confissões de fé, e por causa da situação foram enfraquecendo, foram esmurecendo, foram sendo vencidos, e foram seduzidos pelo mundo, a ilusão do mundo, como se voltando para o mundo resolvesse o problema. Pelo contrário, acrescenta mais ainda o problema, porque é aflição no presente, e se não desistir, se não voltar no caminho de Cristo, é aflição maior ainda no futuro. Mas para aqueles que continuam firmes na fé, aqueles que guardam a sua esperança em Jesus, pode passar por aflição, está passando por aflições no presente, mas sabe que o seu futuro será glorioso, sabe que o que vai acontecer no futuro não se pode comparar, porque os olhos humanos não podem ver, a mente humana não pode conceber. É o que o próprio apóstolo vai dizer lá na carta aos Coríntios. Ele diz que aquilo que olhos não viram, que mentes não pensaram, que ouvidos não ouviram, são o que Deus tem preparado para aqueles que Ele o ama. Ou seja, o que Deus preparou para você, meu irmão, minha irmã, o que Deus preparou para nós, nós não temos uma dimensão, nós agora vemos como por um espelho. Eu cito novamente Paulo, sabe, quando você chega diante do espelho, o que é que você vê? A sua imagem, mas apenas o reflexo do que é você. A imagem que você vê no espelho é o reflexo. E se o espelho estiver embaçado, se você olhar para alguém com a lente desfocada, você vai ver tudo desfocado, tudo turvado. Mas quando você olha com a visão clara, você vai ver as coisas claras. Então o apóstolo está dizendo o que está acontecendo agora. O que nós estamos vendo agora não está claro ainda aos nossos olhos. Nós estamos vendo como sombra. Mas, queridos, não deixe o que nós vemos, o que nós assistimos do momento presente que as nações vivem, tirar a sua visão do alvo, desfocar. Continue firme na fé, continue olhando para o Senhor. Como diz o salmista, de onde me virá o socorro? Eu olho para o alto. E de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem de lugar nenhum alto, embora venha de quem está nas mais excelsas alturas. Vem do Senhor, vem diretamente do Senhor.
Queridos, só Deus para fortalecer, consolar, gerar esperança. Somente Deus para fazer com que passamos esse momento sem maiores danos, principalmente danos emocionais. Por isso, guarde a sua mente. É por isso que o apóstolo vai dizer lá na carta à igreja de Éfeso, que a paz de Deus, aliás de Filipos, que a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarde a vossa mente e o vosso coração em Cristo. É nesse momento, é em momentos como esse, que nós precisamos que esta paz do Espírito, que essa paz que só o Senhor pode dar, guarde, proteja, para que a aflição, para que o desespero, para que o pessimismo, para que o espírito da desistência não toma conta de nós. O pastor Cristiano estava falando aqui um pouco da sua alegria, da sua emoção, do que Deus está começando, Deus está despertando novamente. Eu digo novamente porque isso não é a primeira vez. Para buscar o Senhor. Porque, amados, num momento como esse, em situação de aflições, nós só podemos correr para os braços, nós só podemos nos ajoelharmos aos pés do Senhor. Em momentos como esse, o melhor lugar de buscar ajuda, o melhor lugar de se estar é aos pés do Senhor. Não é no bar tomando cachaça, tomando cerveja, não é vivendo dissolutamente, mas é vivendo fielmente, acreditando, buscando a Deus. As aflições, considere, pense, analise, reflita, entenda, é o que eu posso estar dizendo, que os nossos sofrimentos que estamos passando agora não se compara. O que ele está dizendo é: mude o foco, tira o foco do momento e foca no pós, foca no que vai ser. O nosso futuro está garantido. Se vivemos é para Cristo, se morremos é para Cristo. Se vivemos estamos com Cristo, se morremos estaremos com Cristo. Quando ele diz: quem nos separa do amor de Cristo? Ele vai dizer que nem sofrimento, nem perseguição, nem morte. A morte pode separar a alma, o espírito, a alma do corpo, mas a morte não pode separar o cristão do Senhor, da presença do Senhor. Assim como o sofrimento não pode, não deve, não permita que as aflições de hoje o separem, o afaste da presença do Senhor. E para você, ou para vocês que me ouvem, que talvez estivesse pensando em desistir, que estivesse pensando: para mim não tem mais jeito, Senhor, eu não sei o que fazer. Pessoas que, além do confinamento imposto pelos decretos, pela situação, ela se confina. Pessoas que poderiam vir estar aqui cultuando a Deus com toda a segurança, humanamente falando, possível, e ainda com a segurança celestial. Meu irmão, minha irmã, se Deus não proteger você aqui, vai proteger aonde? O Deus que protege você na sua casa, sem você sair de casa, é o Deus que protege se você vir buscá-lo, se você vir colocar na presença dEle. Estar na nossa casa não é 100% de garantia de que não chegará. Vamos tentar entender isso rapidinho, fazendo analogia, por exemplo, do Egito. O que garantia aos hebreus que eles não seriam, que os primogênitos deles não seriam mortos pelo anjo da morte que passou no Egito naquela noite? Era o fato deles estarem em casa confinados? Não.
Era o fato deles ser judeu? Não. Era o fato deles obedecer à ordem de Deus. Era o fato deles estarem protegidos, guardados pelo sangue do Cordeiro. Querido, o que nos guarda, o que nos protege de toda a investida do mal, é que sobre nós, sobre você, sobre mim, há uma marca poderosa, uma marca que garante possessão. Somos posse de Deus, é o sangue de Jesus. Ele é poderoso. Ele que guarde você, Ele que me guarde na minha casa, no seu trabalho. Quantas pessoas se arriscam? Eu não estou dizendo aqui, fazendo discurso para que nós sejamos irresponsáveis, não é isso. Mas eu estou falando para que nós não deixamos nos vencer pelo medo, pela situação, e principalmente pela desesperança, pela incerteza, mas que enchamos-nos de certeza, de confiança, de convicção. Porque o Senhor que nós servimos é poderoso para cumprir as suas promessas, é poderoso para nos guardar. Como diz o apóstolo Paulo, eu estou certo que Ele guardará o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus. Senhor, eu quero que vocês pensem comigo, principalmente você que não pôde vir, não está aqui, você que está, é claro. Eu gostaria muito, aliás, o Espírito de Deus está nos conduzindo a tirar os nossos olhos do problema, a tirar os nossos olhos do momento e a voltarmos os nossos olhos, toda a nossa atenção, todo o nosso ser para o Senhor. Só o Senhor é quem nos guarda, quem nos protege. Só o Senhor é que gera esperança em momento de desesperança. Só o Senhor é quem nos impede de tomar decisões que serão prejudiciais. E é o Senhor quem guarda a sua, a minha e a nossa vida. Obedeçam às orientações, que nós somos um povo obediente. A Bíblia nos ensina a obedecer às autoridades, desde que essas obediências não impliquem em pecar, em quebrar princípio de Deus. Mas a Bíblia nos ensina muito mais ainda, de confiarmos inteiramente no Senhor. E se há um momento na história do Brasil e que se precisa confiar e depositar a esperança no Senhor, esse momento chegou um ano atrás e se aprofundou mais ainda. É esse momento agora que se revela os gigantes, as gigantes da fé, aqueles que não se abalam, aqueles que são como o monte de Sião, aqueles que mesmo, como diz Paulo, sentindo por dentro esse abalo sísmico, mas com a certeza que não será vencido, com a certeza que não será destruído ou destruída.